Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma deusa um tanto sombria e muito interessante, Lilith. Antes de começar a falar sobre quem é Lilith exatamente, vamos contextualizar a Lilith, vamos entender de onde ela vem, de que cenário ela faz parte, para a gente poder começar a tentar interpretar essa deusa que é muito popular até hoje. Só que ela é envolta de muitos mistérios, é por isso que eu falei que ela é sombria, não só pela natureza dela, mas pela qualidade dela em si. A gente não tem muita informação sobre ela e deveria ter. Lilith faz parte da mitologia judaica, uma mitologia onde tudo é bem maniqueísta, ou é extremamente bom ou é extremamente mal. Não existe, não é comum o equilíbrio, a dualidade em um único ser. Deus, o Criador, de acordo com essa mitologia, é totalmente bom. Ele pode punir, ele pode castigar, mas ele é bom. Os seus atos são justificados. Quem é mal é realmente mal. E mesmo que faça alguma coisa boa ou tente alguma coisa boa, isso não vai ser mencionado não por esses olhos. Vai ser sempre considerado mal. E nessa literatura, nessa mitologia, nós temos várias figuras muito importantes e muito bem detalhadas. Nós temos árvores genealógicas detalhadas. Nós temos nomes com feitos históricos, com conquistas, com várias coisas bem detalhadas também. E a grande maioria, se não todos os nomes que são citados, são do gênero masculino. Nós não encontramos uma mulher que tenha poderes por si própria, tais poderes que são capazes de desafiar o Criador dela. Então, nesse contexto, Lilith surge, e mesmo tendo tanta informação, tantos livros, tantos detalhes, Lilith não aparece nesses livros, Lilith não aparece nesses detalhes. Mas ela é conhecida. E é isso que faz dela uma figura ainda mais interessante. Mesmo não sendo oficialmente retratada, ela sempre foi e sempre será conhecida. Essa imagem que geralmente é associada a Lilith, na verdade não é Lilith. A ela foi atribuído o nome de Rainha da Noite. Ninguém sabe exatamente a procedência, mas pelos traços tudo indica que ela represente uma deusa mesopotâmica. E de acordo com estudos, ela pode representar tanto Inanna ou Ishtar, ou a irmã dela, Ereshkigal. Mas ninguém sabe exatamente. Analisando, eu sempre vou dizer que ela é Inanna ou Ishtar, porque Ereshkigal é diferente a maneira como ela é representada. Isso no vídeo delas eu explico melhor. Mas de qualquer forma não é Lilith. Existe um erro de tradução que atribui a existência de Lilith nos textos mesopotâmicos, mas isso já foi debatido por estudiosos e realmente não é essa Lilith da que a gente está falando agora. É um espírito, é um demônio do ar que se instala numa árvore criada por Inanna, mas não é essa Lilith, não tem ligação. Pode ser que tenha? Pode, mas em geral não é aceita essa ligação, porque realmente não tem muito a ver uma com a outra. Mesmo que a gente saiba que a mitologia judaica sugou muita coisa, né, da mesopotâmica, então a gente pode até encontrar um link perdido aí ou não, mas para efeito de entendimento, já que é uma figura tão complexa, não vamos considerar essa ligação com esse demônio do ar, com a Lilith que a gente está falando aqui. Lilith, então, é a primeira mulher criada por Deus, o Criador. Ele criou Adão e criou Lilith do barro. Ele moldou e tal, os dois viviam no paraíso em perfeita harmonia e tudo mais. Em determinado momento é dito que Adão queria impor as suas vontades sobre Lilith, principalmente durante a relação sexual. Ele queria ficar por cima, por ele, por alguma razão, ter uma prioridade e um domínio sobre Lilith. E Lilith se recusou a aceitar esse domínio. Ela dizia que não, os dois foram criados de maneira igual, então eles deveriam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e tal. E ela se recusava a ser submissa a Adão. Isso gerou um conflito. E Adão se queixou para Deus, o Criador, que Lilith não se submetia a ele. E Deus, todo justo, né, na sua criação, já que criou os dois iguais, disse que Adão estava certo e a Lilith devia se submeter a ele.
Lilith, então, num acesso de fúria, usou o nome de Deus em vão e isso chateou muito Adão e ele acabou expulsando a Lilith do paraíso. Outras versões, outras histórias dizem que Lilith conseguiu de alguma forma descobrir o nome secreto de Deus e isso trouxe a ela poderes mágicos. Então ela criou asas e ela por si só fugiu do paraíso. De qualquer forma, o interessante que a gente tem que entender é que pelo fato dela não querer se submeter a Adão, a figura masculina, ela sai de uma zona de conforto onde tudo era bonito, perfeito, né, e não tinha perigos e nem nada. Ela é considerada o perigo. Então ela voa dali desse lugar mágico e bonito e vai parar num deserto no oeste. Deus, então, ao ver que a sua criação se rebelou contra ele, né, e deixou o outro lado da criação magoado e triste, ele manda 3 anjos atrás de Lilith para encontrarem onde quer que ela estivesse. Esses 3 anjos são identificados como SSS, mas eles são relacionados aos arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel. Os 3 buscam Lilith por tudo que é lado e finalmente a encontram perto do Mar Vermelho. Só que quando eles a encontram, ela já está com milhões de filhos e ela tem uma horda que eles classificam como demoníaca, uma horda de demônios, e ela comanda todos eles. Dizem até que ela se associou ao líder dos demônios, Samael. E aí os 3 anjos enviados por Deus, justo, poderoso, soberano e bondoso, eles dizem que Lilith deve voltar ao paraíso. E caso ela se recuse a voltar, eles simplesmente matarão 100 filhos dela por dia. Se você acha isso justo, isso é seu critério. Mas Lilith diz, não, eu não vou voltar para aquela bagaça, eu não vou voltar para o paraíso. A minha vida é aqui, me deixa em paz, e eu sou livre, né? E ela não volta. Então começa uma certa guerra entre a criação, entre o Criador e a criação. Só que quem lidera essa guerra é o Criador bondoso, poderoso, que sai matando os filhos da criação, que também, teoricamente ou diretamente, são criações dele. Mas enfim, Lilith é expulsa de verdade, ela é perseguida e todos os filhos são assassinados. E começa então uma certa rixa entre Lilith e o paraíso. Se a gente inverter essa história e pensar que foi o Adão que se rebelou contra Lilith porque ele não queria se submeter a ela, e aí ele é expulso, vão dizer que é mimimi da Lilith. E aí Lilith também toma uma posição de vingança, e ela passa a se vingar do criador dela, atormentando outros seres, incluindo o Adão. Dizem que ela se manifesta em pesadelos para ele, para fazer tentações sexuais, e até a serpente que surge quando Eva já foi criada, né? Eva submissa a Adão e faz tudo que ele quer. A serpente que induz os dois a cometerem o pecado original e tal, dizem que é Lilith personificada. E Lilith também passa a assombrar recém-nascidos e mulheres que têm filhos sem serem casadas. Uma observação que tem que ser feita aqui é que a criação do paraíso, o Jardim do Éden, Adão e Lilith, depois Adão e Eva, como as primeiras formas humanas, se Lilith saiu dali, já tinha vários filhos e tal, e depois ela sai ameaçando mulheres que não são mães que não são casadas, e Adão e Eva que estavam para povoar o mundo. Tudo que é noturno é relacionado a Lilith. Então a coruja que voa no meio da noite rapta sua presa. A cobra que rasteja e também come a sua presa. A noite em si, os medos e tal, tudo isso foi personificado como Lilith. Então, medo de alguma coisa, tem medo, sente ameaça, é Lilith. É dito que em Israel, há muitos anos mesmo, as mães colocavam um amuleto sobre a cama dos recém-nascidos com as iniciais SSS para poder proteger de Lilith, para que ela não atacasse essas crianças.
Só que se a gente fizer uma nova analogia, esses medos, esses animais que eu acabei de citar, aliás tem um vídeo que eu falo sobre 5 animais de poder e eles também estão lá, eles não são relacionados só com a morte, porque todos os animais precisam se alimentar, pensando assim. A gente não tem culpa se a coruja, se a cobra são tão espertas para conseguirem fazer o que elas fazem sem errar. Então não é um problema delas, é uma habilidade que elas têm. E quando a gente atribui esses medos a Lilith, na verdade a gente está atribuindo as nossas fraquezas a alguém que não tem domínio sobre elas. Ou seja, se a gente não pode controlar, eu vou dizer que a culpa é do outro. E a Lilith, ela é uma personificação disso, do que eu não quero mexer, da minha sombra, que eu não posso domar, eu transformo em Lilith. Desde sempre até hoje, a gente vê isso. A Lilith, ela é tudo que é proibido. Lilith representa tudo que não deve ser feito, ou tudo que deve ser temido. Mas é só uma questão de perspectiva para ver que não. Lilith, ela é a liberdade. No momento em que a gente controla esses impulsos, no momento que a gente aprende a viver com essas vontades ou esses desejos destrutivos, a gente se liberta. E ao negar, isso aí é psicologia, isso é Jung, ao negar a sombra, você tem problemas muito maiores. É difícil o processo de aceitação? É, mas o processo de aceitação é a única forma de você se libertar e se desenvolver. Se você não faz isso, você vira refém da sua própria sombra. E a gente tem a sociedade que a gente tem hoje, onde todas essas características a gente vê aí, essa violência deliberada, esses desejos impulsivos que ninguém sabe se controlar, tá todo mundo fazendo o que vem na cabeça sem pensar em consequências, tudo porque não sabe controlar a própria sombra, porque não foi instruído a controlar a própria Lilith. Então, para se conectar com Lilith, conectar com esse arquétipo, com essa deusa, basta você olhar para dentro de você e buscar aquilo que você tem medo, aquilo que você não quer que os outros saibam, por medo, exatamente por medo ou por vergonha, aquilo que você tem medo que controle você, mas que você não sabe que já te controla. No momento em que você faz essa análise, essa conexão com você mesmo, olhando para dentro, enxergando os pontos que você tem na sua sombra, você liberta a sua Lilith e você se liberta. Então faça da maneira que você achar mais adequada, crie um altar para ela, use os símbolos relacionados ao que você tem medo nesse altar e faça uma análise sempre para ver os pontos que você precisa melhorar, o que você precisa aceitar dentro de você. Uma dica muito fácil para você começar a encontrar esses pontos é o que você critica no outro. O que a gente critica, a gente tende a fazer igual, né? A gente tende a ter dentro da nossa sombra. Então é muito fácil assim, começa a olhar, eu não gosto disso, então é porque talvez eu faça. E é exatamente a história da Lilith. Tudo que foi temido foi jogado para ela, né? É ruim é Lilith, é assassino é Lilith, vai causar medo é Lilith, mas na verdade estava tudo dentro do Criador. Então é isso, essa é a deusa Lilith. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, acesse o nosso oráculo. Muito obrigado e até o próximo. E se você chegou até aqui, por que você não fica mais um pouco? Aqui tem uma playlist com todas as deusas que eu já falei. Aqui uma playlist com todos os feitiços e estudos que eu já falei. E aqui você se inscreve para receber as novidades. Muito obrigado.